contem uma situação em que vocês sentiram bastante esse peso do mito da Mulher Maravilha. Eu posso começar porque eu não quero chorar. Não tem Chora, chora. Não tem problema chorar, gente. Eu sou. Não, ela fez a pergunta e eu falei que eu senti uma dor no estômago. Né? Eu senti até uma dor no estômago porque é uma coisa recente e ainda ainda mexe um pouquinho comigo, assim. Ano passado eu fui afastada do trabalho por burnout, né? Então, assim, um trabalho que eu amava fazer, que era trabalhar dentro, aprendi a gostar, que era trabalhar dentro de um centro cirúrgico, com liderança, com as coisas e tudo mais. E aí aconteceu uma situação, aliás, aconteceram várias situações e uma única situação foi o boom, né? Aquele famoso boom. E aí eu precisei ser afastada. Aquilo para mim pesou muito no sentido do o mito da Mulher Maravilha, né? Por quê? Porque eu tinha família, era meu emprego, eu gostava do meu trabalho, eu gostava do que eu fazia lá dentro. Então, quando a médica falou assim, você vai precisar ser afastada, porque você não pode ficar num ambiente onde está te causando prejuízo. E aquilo ali para mim foi sabe, assim, eu tava sem mão, assim, poxa, vou ter que me afastar. O que vão pensar? Vão pensar que eu sou fraca, vão pensar que eu não dou conta, porque... A mente está voltando, né? Isso. E aí, eu passei o ano passado todo fazendo tratamento pra tentar retornar ao trabalho. E aquilo ali foi, cada vez que ela renovava o laudo, né, que a gente recebe um laudo de que eu não podia voltar, porque eu não estava pronta para voltar, porque ela ia me martirizando, me consumindo muito mais. E aí vinha a questão do filho, né, do casamento, vinha pesando algumas coisinhas que iam sendo... Então, assim, para mim, pesou muito o meu profissional. Por quê? Porque eu almejava muitas coisas para mim como enfermeira, entendeu? Eu sempre quis muito mais do que ser uma enfermeira assistencial, tá? Eu sempre quis ser, na verdade, eu sempre quis ser uma enfermeira líder. Eu sempre estudei para isso. Almejou isso, né? Fiz pós-graduações, fiz várias coisas. E aí, quando foi preciso retornar para o trabalho que eu pedi para a médica, eu precisava retornar por questões financeiras, porque acaba que o financeiro também pesa. Então, Com certeza. você se via assim, eu me vi num desespero, porque começou a pesar o financeiro. Então, assim, eu cheguei para ela falou assim, mas você não está pronta. Você não está bem para voltar. Então, era uma pessoa que me acompanhou quase um ano, falando para mim que eu não precisava, que eu não estava não estava para voltar. Gente, quando eu voltei, que eu senti, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer vocês imaginar, mas a sensação que eu tive foi que eu ia explodir. Porque veio um boom de sentimentos. E assim, no meu primeiro plantão de retorno, que eu entrei no centro cirúrgico, o meu corpo doía de uma tal forma. Vai ser uma dor assim, que eu falei, meu Deus, será que foi da atividade? Não era uma dor totalmente diferente de tudo que eu sentia. Era uma dor articular mesmo, uma dor assim. E aí tomei as medicações que eu já vinha tomando. E chegou no meio do plantão, eu comecei a vomitar. Foi vômito assim E aí eu vi que eu estava tendo uma crise de pânico. E aí eu precisei sair, precisei ir embora, assim, né? Não terminei plantão porque eu fiquei ruim mesmo, eu fiquei muito ruim, fui bater no pronto-socorro, eu estava tendo uma crise de pânico. Então ali eu vi que eu não tinha forças para voltar mais. E aí foi quando eu pedi para sair, né? Então assim, o peso para mim foi justamente de tentar retornar para um setor, para um trabalho que eu gostava muito e não consegui voltar. E ali eu vi que eu não era forte o suficiente para retornar para uma coisa que eu gostava. E aí veio forte, né? Forte, eu senti, eu precisei sair, precisei pedir para sair, né? Estão acontecendo algumas coisas ainda relacionadas a esse trabalho.
Mas no meu outro trabalho, em contrapartida, no meu outro trabalho, eu recebi uma oportunidade que talvez se eu tivesse lá, eu não teria recebido, que é a questão de coordenar o núcleo de vigilância de um hospital, que é novo para mim, e eu precisei fazer um curso extremamente exigente, foi 3 meses de um curso puxado, e aí eu comecei a ver o meu trabalho refletindo dentro do hospital, e eu falei, aqui eu tô sendo útil, né? Eu vou dizer assim, aqui eu tô sendo útil, aqui eu tô sendo... Então, assim, é novo, é um trabalho novo, é motivador. Né? Isso. Aí eu sempre falo assim, obrigada a Deus por me tirar da zona de conforto. Sim. Porque lá eu tava confortável, né? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer. E eu tô numa nova transição. e mais doente, justamente. E assim, durante os anos que eu vivi lá naquele hospital, que eu vim ficando doente de pouquinho em pouquinho, porque a gente, depois que a gente para analisar, a gente vê, poxa, isso daqui me deixou doente. Essa reunião aqui fez eu sair dessa forma e eu saí tão mal. Falei, cara, não era mais o meu lugar ali dentro, né? E assim, então, assim, isso pra mim fez eu perder a minha força de Mulher Maravilha. Fora outras coisas, né, que aconteceram, mas esse daqui, pra mim, foi um impacto que mais pesou mais na minha vida. Então, a transição está sendo ótima dessa nova realidade que Nova você está seguindo. realidade. E você vê o que uma gestão pode fazer com as outras. Se eu fosse comparar, né? Sim. Uma gestão é mais... Faz a diferença, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Então, isso. Fico feliz que esteja. Quem vai? Então, vou seguir, no caso da pergunta, quando a nossa produção fez, eu fiquei imaginando o que eu posso trazer, né? E aí eu vi em você, aí eu lembrei de um fato que aconteceu no trabalho também. É aquela coisa de você estar numa área, e você apoia várias áreas. E aí você se coloca dizendo que, ok, eu consigo, tudo você vai abraçando. E aí chegou um ponto que ficou insustentável, né? A gente querendo atender e as cobranças vêm, como a gente está falando aqui também, né? E aí, não, o que eu consigo, aí foi um ponto que a gente chegou numa reunião também, e aí se bem assim, Nilda, você tá precisando de ajuda e você não tá pedindo. Não, aonde que eu tô precisando de ajuda? Eu não vi, né? É aqueles pontos cegos que a gente tem também. E aí, quando eles me disseram, sabe aquela coisa que veio assim, verdade, né? E aí é aquele momento de você olhar para se dizer, realmente, né? Mas para isso acontecer, você também vai se defender. Você vai dizer, não, eu tô conseguindo. Mas quando você ouve de novo, aí você, caramba, não, realmente eu preciso. Aí veio aquela vontade de chorar. Quanto é? Meu filho. Aí eu disse, verdade. Aí eu fiquei assim, é verdade, então tá bom. E aí fluiu, né? Eu comecei a trazer mesmo os pontos e onde precisava de ajuda. E a ajuda veio mútuo, veio de acordo. E hoje, a partir dos momentos aí que a gente passou, a gente consegue se ajudar. E aí tá sendo tão bacana, né? Ver todo mundo se ajudando, contribuindo. E é aquela coisa que a gente colocou aqui. Eu não consigo abraçar tudo. Não consigo. Né? E aí quando veio essa clareza para mim, que eu também não tinha, meus pontos cegos, digamos assim, né? Que a gente não consegue ver. E aí até fluiu mais para mim. E isso está impactando, aí veio para a nossa vida também. Isso aí veio a leveza para o meu trabalho. E também trazendo para a própria casa, né? Que às vezes a gente também quer abraçar tudo. E aí a gente teve aquele momento de dizer, olha, hoje eu cheguei, só quero descansar, não vou lavar louça, não vou fazer janta. Fazem aí, depois me chamam. E aí, é nesse ponto, né? Então é isso. É a gente saber, por mais que às vezes a gente vai dizer, não, vai querer, não, eu tô consigo, eu consigo dar conta. Você não percebe, né? Não. Né? E quando aquela clareza naquele dia veio pra mim, as coisas também se tornam mais leves. Eu já estava até me sentindo assim meio que ansiosa, ficava assim meio que nervosa, né? Aí eu disse, então, isso não tá certo, eu preciso sim pedir essa ajuda, né? E o impacto vai para a nossa família, né? Vai para a nossa própria família. Reflete lá dentro. Reflete total. É aquilo, né? É a nosso profissional que impacta nosso lado familiar e o contrário também. Então, quando vem essa clareza, e você também querer enxergar, porque às vezes você vai bater na tecla, eu consigo, e você tá todo enrolado, né? Então, é muito bom, foi um impacto para mim, né? Ouvir isso, mas no momento que eles me falaram, me pontuaram, foi até com carinho, com jeitinho, mas mesmo assim eu senti. E eu ainda queria dizer que não. E depois eu realmente eu preciso. E aí tudo mudou, tudo fluiu. Uma dica, né, quando a gente recebe mesmo essas, de dizer que a gente,
você está precisando de ajuda, né? Pense um pouquinho, não responde de imediato. Diga, né? Caramba, realmente, vamos pensar aqui, eu preciso, né? Então a gente vai pontuando. A primeira aceitação, né? É aceitação, essa aceitar, palavra. aceitar que É. você precisa de ajuda, Aham. aceitar que você precisa mudar. Porque, Sim. por exemplo, para eu tomar a decisão de sair, Uhum. eu vim já pensando muito no decorrer do ano, entendeu? Porque assim, eu sentia que eu precisava voltar, mas sentia também que eu não estava Sim. pronta para voltar, mas aí, sabe, que passa aquele Você negócio. acabou insistindo. Isso, o medo de você pedir para sair, né? Você dizer, poxa, eu vou ter que pedir para sair num local que eu queria muito estar, Sim. porque eu queria muito estar. Quando eu entrei, eu fiquei muito feliz. Mas assim, hoje a gente, a gente vai lendo notícias por aí, né? Nos jornais, de notícias de Instagram, essas coisas, vai Uhum. aparecendo. E hoje os jovens estão pedindo muito mais demissões por questões de saúde mental. Então, assim, são mais conscientes. mais justa. Porque quando você vê aquela pessoa assim, ai, eu trabalho há 10 anos, eu trabalho há 15, E há nunca 20, trabalhei. e nunca Que bom, né? Que bom pra você. né? Assim, eu fico assim, ai, eu trabalho aqui já tem 50 anos. A pessoa fica 50 anos numa empresa. Ai, não, e não, sabe, mudou pouca coisa. Sim. Ai, não, é impactante isso. E é o mesmo que eu digo também, né? Eu me sinto mais tranquila, mais leve e contar com a parceria, né? E é aquilo que você falou, eu também amo o que eu faço. Então, a gente se dedica, mas também a gente tem que pensar na gente, né? Como que nós estamos, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Pau ímpar, pau ímpar. Eu vou ser igual o teu, na mesma vibe, Kenny. Bora. Vai, Kenila. Não mudei a minha vibe. Eu vou colocar na questão da minha maternidade, né? Que foi também outro episódio. Post, compartilha. Ela já participou de mais episódios. Foi, né? Não, desse eu não participei, mas ele tá muito bom, tá emocionante. Então, assim, vai lá no nosso histórico bonitinho que você vai ver falando sobre maternidade. Porque eu descobri uma força que falam, né? Quando o filho nasce, nasce uma mãe. Uhum. E eu descobri ainda com a Sofia na barriga, né? Porque com 7 meses, o médico me colocou com eclâmpsia, né? Com pré-eclâmpsia e me deixou em leito. E aí tudo foi mudando muito na minha vida, né? Eu sempre fui muito ativa. Vocês sabem, eu sou imperativa, então eu não quieto. Então, assim, eu ficava numa cama, levantava pra eu fazer xixi. Fiquei muito inchada, me sentindo muito culpada, porque falar é sal, é isso, é aquilo. E eu sempre fui aquela falando assim, eu acho que a minha vida mais regradinha foi nesse período, sabe? Da gravidez. Porque eu justamente pensava nisso, não sei o que, faz bem pra criança, e, né? Então, essa fase de 7 meses, e quando chegou os 9, o médico, eu não tinha mais líquido, né? Então, o médico chegou e falou assim, com os 8, na verdade, 8, que falou assim, ó, tá muito no limite, e aí você tem que estar vindo aqui direto pra eu fazer, porque quando chegar num ponto, ela entra em sofrimento, tem que tirar. E chegou pra mim e falou assim, ó, vamos ver pra não chegar num ponto de você ter que escolher, né, entre sua filha e sua neta. E aí, minha família desespera, né? Com certeza. E eu, plena, né? E meus pés todos rasgados, assim, que a gente tava baldeando ele, que inchou tanto que ele rasgava, assim, que é uma coisa incrível, assim. Meu número é 35, foi pra 38. Só pra ter a base aí. Só pra vocês terem uma base. Então, assim, enquanto eu enorme, e não passava, né, nutrientes pra ela, e ela não desenvolveu muito bem. E aí, quando chegou no 8, eu, líquido, né? E assim, só que eu até então não tinha uma noção do que era. Então eu falava assim, eu confio no Deus que eu sirvo, né? Porque eu não sabia a gravidade. Então, eu acredito, por exemplo, se fosse algo hoje, eu ficaria desesperada, né? Então, assim, eu acredito no Deus que eu sirvo. E aí a gente foi caminhando. Eu falei, eu vou ter no dia que tá programado. Porque no primeiro consulta eu falei que era cesárea. Tal dia, pelo amor de Deus, não quero sentir dor e não vai passar nada. E aí ficou. E aí chegou, vamos ter que tirar antes, porque
se tá no limite. Se amanhã você chegar e não tiver, ela vai ter que sair e vai direto pra UTI. Pesando 1,3 kg e pouco. Então, assim, quando chegar amanhã, e aí, assim, a alimentação hoje, amanhã, remédio. E não tem um remédio, não tem nada que tu vai fazer pra específico, mudar né? no teu útero, no teu líquido, nada. Né? Então, assim, e aí, desde os 7 meses o quadro já todo ajeitado, né? Qualquer momento. Então, assim, quando chegou lá, ele falou assim, não sei o que aconteceu, mas você tá bem, ela tá conseguindo desenvolver, a gente vai ficar aguardando. Né? E aí era pro dia 15 de fevereiro, chegou dia 1º. Aí vamos aguardar mais um pouquinho, pra ver se ela ganha peso. Porque assim, ela tava madura, mas o peso dela não subia, baixo, né? Então aí, dia 8. Aí eu falei, ai senhor, já tá na semana, né? E aí, quando foi, lembrei no dia 13, ele falou, ela chegou nos 2 quilos, né? Tá com 2,200, então não precisa ir pra UTI, né? Porque você tem que pagar o calção lá, deixar tudo preparado. E era particular ainda, nem plano. E aí, quando chegou no dia, eu, pleníssima lá, minha pressão lá na China, né? Mesmo com todo o medicamento. Sim. O que eu comecei a sentir? Ó, pessoal. Aí eu, lindíssima, fui ao banheiro aí. Assim, Deus é tão maravilhoso. Toda a equipe conhecia a minha... Falei, tô sentindo mais dores, ela... Pois é, então. Na minha cabeça, sentir dor, menina, ela vai sair. Aí eu imaginava que ela não vai ter força pra descer. Aí eu falei, ai meu Deus, aí. Se eu me desesperar, aí que vai subir, aí que vai. Aí eu falei, agora? Aí eu ficava, essa menina vai sair, não vai sair. Então, assim, graças a Deus, o parto foi em cesáreo. Assim, foi uma tranquilidade. Só que quando ela... Normal. Quando tirou, pela expressão da minha mãe, eu vi que tinha alguma coisa... Opa, tem alguma coisa aí que não tá muito legal. Né? Então, ela nasceu com 1,8 kg. Perdeu 200 gramas só nesse processo, né? E aí o doutor falou, ela vai ficar contigo, né? E a gente pensa que saiu, tá ótimo, né? Acabou. Ana, a cesárea, ela começa depois que a menina menina é tirada. Que é aí que tu fica lá. E assim, eu fiquei consciente o tempo todo, porque eu falava assim, se eu for, eu quero pelo menos ter visto ela, entendeu? Então, assim, cabeça, né? eu fiquei, eu não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir, até eu ouvir o grito dela, até ela sair, não vou dormir. E aí eu ficava ouvindo eles falando e mexe lá. E a mamãe já tinha. A mamãe tinha ido pra lá com a pediatra com ela. Então eu falei, então deu alguma coisa e ninguém me fala, né? Fui, aí chegou e falou, ela vai ficar com você porque o todo tá normal, mas o peso dela, porque perde, né? E aí a gente ficou 10 dias na maternidade, sendo que no primeiro dia a família toda reunida na hora da visita. A minha mãe pega ela, assim, eu não consegue dormir, né? Fica aquele água. A minha mãe, ela só enrola ela, assim, e vai embora. Meu Deus! Sequestrou a menina. Aí a mamãe falei, vai embora. Vai, ela ia e voltava com a expressão nada boa, porque você sabe que ele... Mas ia e voltava, assim, e a gente não consegue. Aí lá vem o pediatra. Mãezinha... mano, quando ele chegou assim, no leito... Mãezinha, cara, o filme passa, né? 3 segundos pra ele falar a frase, mas cara, ele chegou assim, aí tem mãezinha, então. Ela falou então. Aí eu respirei assim fundo e o Daniel já... Ai, Deus. Né? E a mão... Isso chega... ela teve hipoglicemia porque ela não tinha peso, então ela tava toda roxeada, teve que ficar pra aquecer, né? Aquecer. E aí nessa hora ele explicou, meu Deus, né? E a gente não entende. Vou saber o que é hipoglicemia, vou saber o que é isso, a menina já é, né? E aí ela ficou lá, então as visitas chegaram, né? Aí eu falei, meu Deus, todos meus primos, meus irmãos, todo mundo subindo. E vi a Sofia assim, bem de longe na incubadora, então a gente passou 10 dias no hospital. Então, assim, eu falo que foram os 10 dias que eu tive que aprender. Sabe essa mulher maravilhosa? Todo mundo fala, ai, a cesárea, pós-cesárea é horrível. Gente, se falaram o que você sentiu, eu não senti nada da minha cesárea. Se falaram que a dor que você sentiu era de ordenhar. Porque meus seios inchavam muito. Ela não podia mamar pra não perder peso. Então, assim, eu não senti dor da cesárea. Mas a sensação de você virar uma vaca da pessoa que tá te apertando toda ali. E quando eu vi a enfermeira entrando naquele horário, gente, eu já começava a chorar. Porque é uma dor
muito ruim. E a minha dor maior é de não conseguir amamentar. Porque eu não me sentia uma mãe, sabe? Eu falava, a minha filha tá assim por minha culpa, né? Da gestação. Não consigo amamentar minha filha. E as pessoas, tu não amamenta porque não quer. Não sei. E aí ficam ainda, né? Porque depois ela não foi, então ela não ficou no peito muito tempo. Porque teve que induzir lá. Então ela tomava no copinho, num dedinho. É uma coisa assim muito. Mano, é uma coisa assim muito. Pega na almofada. Então, assim, né? eu não tinha cuidado nenhum com o bebê, né? Então, assim, eu aprendi a ser essa Mulher Maravilha aí. Então, assim, quando chegou no 10º dia, eu lembro perfeitamente. Eu falei, não consigo mais ficar aqui. Sabe, a Mulher Maravilha foi tirando a capa? E aí tinha uma janela e meu pai lá embaixo. Agora eu vou chorar. Aí ele, a gente tá esperando, sabe? Então, assim, eu não aguento mais. Já tava assim, no meu limite, porque ele não subia, ele, meu irmão. E assim, o pai dela todo dia, né? Todo dia ficava outra pessoa comigo. A mamãe também dormia todo dia. Mas assim, aquela sensação de caramba, sabe? Eu quero ir pra minha casa, levar minha filha, chegar no cantinho dela e descansar. Porque tu vê, ela era furada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sabe? E era uma sensação tão ruim porque a gente se culpa muito. Então, assim, eu tenho que proteger. Eu não dormia, eu tinha que estar ali. Mesmo todo mundo estando ali, descansa, dorme. Porque eu falava, se eu dormir, ela passa mal. E a gente dorme assim, né? Quando tá. Então, eu nunca dormi com ela, porque eu dormia, ela tão pequena de amassar. Então, assim, dali eu me tornei mais forte, porque eu tive uma força que eu não achava que eu teria. Sim. Né? Ela depende de mim. E ao mesmo tempo, ela tá assim por causa de mim, sabe? A gente se culpa. Mesmo a gente não tendo. Mas, assim, foram uns 10 dias que eu fiquei no hospital. Foram uns 10 dias, assim, que... Mais intensos, né? Mais intensos, porque parece que não passa. E aí tu vê, assim... Todo mundo se movimenta em prol de você. Aquela coisa, né? Tô incomodando todo mundo tem que me ajudar. Todo mundo... Então, assim, foi algo muito... que eu tive que aprender. Eu paro assim, eu falo, meu Deus, só tô pra me sustentar. Porque, como eu falo, hoje, eu sabendo o risco que tem, né, sabendo o número, eu ficaria, eu acho que em desespero, como todo mundo na minha família. Né? Então, assim, graças a Deus, hoje ela já tem 13 anos, continua com o baixinho peso dela, mas saudável, graças a Deus. Então, assim, foi um processo muito longo, porque a gente saiu 10 dias, mas toda semana tinha que ir no pediatra. E complicações, Continuou, né? Uma rotina muito intensa. E aí muitos falavam, é muito cheio de frescura. Porque é muito... Eu não deixei ninguém visitar, né, na questão. Ela foi tomar a BCG dela com 2 meses. Justamente por conta do peso. Então, não só isso, aí com ela com 6 meses. Então, assim, pra muitos é frescura. Mas só a gente que tava ali sabia O que passou, o que a gente né? passou e o milagre que ela foi, né? Tanto Exato. que a gente consagrou a Maria Sofia, que é a sabedoria de Maria, justamente por isso. Porque a gente pediu muito disso, né? Porque não é fácil. A gente chega sendo... E no dia que tava do meu lado, o bebezinho dela tinha falecido com 8 meses. Então, assim, eu ouvia o choro dela, eu ouvia a família em luto, sabe? E é muito pesado. A gente no perpério, mano, uma folha caiu, tipo, folha caiu. Então, assim, né? A gente se solidariza com o que tá ali, cara. Aí a gente, para aquele minuto, cara, podia ser, né? Eu, minha família, sei lá, a gente percebe esses minutos de flash de... fala... A realidade, então, assim... Eu acho que toda mulher, quando se torna um pouco mãe, é Mulher Maravilha. Exatamente, pra mim, assim, foi muito fácil escolher a minha história, porque eu não lembro de outra, então eu lembro dessa mesmo, né? Desse momento, assim, né? Então, assim, para quem não me conhece, né? Eu sou lúpica, há 13 anos, né? Meu diagnóstico foi em 2013. Então, assim, quando eu descobri meu diagnóstico, eu fui pesquisar, porque eu já tinha escutado o que era lúpus, mas eu nunca tinha convivido com alguém que tinha lúpus. Então, eu fui pesquisar, fui saber tudo que precisava saber de tomar, o que podia acontecer com o meu corpo, com o meu organismo, né? E aí eu fui atrás. Então, assim, durante muito tempo, o lúpus foi acontecendo na minha vida, né? Eu posso ficar muito inchada, posso ficar muito magra, posso ficar cabeluda, careca e tudo mais. Então, eu sempre tive consciência que isso são processos que fazem parte do lúpus.
Então, assim, claro, não é legal, mas assim, eu não posso mudar. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Não vou conviver. O meu corpo está desse jeito por conta de um medicamento, então não tenho controle sobre isso. Então, acho que eu fui muito nessa vibe. Aquilo que eu não posso controlar, eu vou administrar e vou viver. Então, fisicamente, esteticamente, isso nunca me incomodou. Juro para vocês, assim. Quando me incomodou foi quando eu fui para a sala de aula, porque hoje eu não tenho tantas manchas, mas tem um período que sim. O ideal é a gente usar mangas compridas, mas eu moro em Manaus, tá? Então não tem como. Então eu uso muito camiseta. E aí eu via que meus alunos ficavam olhando, né? E assim, não sou obrigada, mas como professora também posso informá-los, né? Então, gente, eu tenho lupus. Não, se vocês chegarem perto de mim, vocês não vão pegar, não é contagioso. Explicava também, né? Eu pegava ali a oportunidade para ensiná-los. Então, mas assim, foi o único momento, porque eu percebi que eles ficavam olhando. Mas de forma de eu me sentir menos mulher, menos bonita, isso de forma nenhuma. Só que assim, do ano passado para cá, né, de setembro para cá, eu tive uma neuralgia, né? E eu tive uma herpes que virou uma neuralgia pós-herpética. E assim, tinha iniciado um processo também de atividade física, retomado, tinha criado um grupo de dança. E foi após uma situação específica no local, né? E aí a médica falou isso pra mim, assim, que eu nunca mais ia dançar e nem cantar. Ela pode esquecer, cantar e dançar você não vai mais. Tá bom. Eu A só, senhora não eu só manda em mim. eu só administrei ok. Porque, gente, no dia que eu fui para essa consulta, que ela falou, a dor era tão grande, que você só ouve. Você só ouve. Então, assim, foi um período muito difícil mesmo, porque numa área bem sensível, então para sentar, para levantar, para deitar, para dormir era o pior momento, porque eu queria ficar com a perna acima. Eu passava o dia na minha mãe, então eu conseguia ajeitar a perna, eu conseguia fazer um malabarismo que na hora de dormir o nosso corpo ele relaxa. Eu não conseguia. Então, assim, teve muitas noites de muito choro, exatamente porque a única coisa que eu queria era dormir. E eu não conseguia dormir. E assim, né? Então, isso foi setembro do ano passado. A gente está em julho, né? Então, tipo assim, Sim. daí pra frente foi Sim. só pra trás, mano. Foi só ladeira abaixo. Hoje eu e o meu esposo, a gente brinca que cada vez que eu vou no médico, é um chá revelação. Né? Virou Então, já a revelação da Adri. toda vez tem alguma coisa. Mas assim, no processo, no final do ano, no início do ano, foi muito difícil assim para mim. E eu não criei isso de Mulher Maravilha, né? Criaram essa expectativa sobre mim. E aí a gente chega um momento, eu digo, mas será que eu sou tudo isso mesmo? Até que ponto eu tenho que sustentar que eu sou forte? Porque eu não sou forte o tempo todo. Eu também sinto, eu também choro, eu também grito. Chora. Chora, Adri. Às vezes. Então, só para vocês entenderem, a Adri, ela não costuma chorar. Então, quando ela chora, a gente duvida. Então, assim, aí foi um período que eu falava muito pro meu esposo, de cara, tá chato ser forte, tá cansativo ser forte, né? E assim, eu tenho uma rede de apoio, gente, assim, incrível. Eu tenho certeza, assim, que desse povo lá de casa, assim, se eles pudessem pegar a minha dor e ficar 50%, 10%, eu tenho certeza que eles carregariam, sabe? Dividiriam, né? Eu tenho certeza disso, né? Então, assim, é algo que eu, como lúpica, não reclamo também, porque eu sei que muitas realidades de muitas mulheres é marido que abandona, é a família que acha que é frescura, né? Então, eu não tenho isso. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. Porque a partir do momento, se eu falar um ai diferente, você tá bem, você quer ajuda, eu tenho isso. Né? Então, essa realidade eu desconheço. Só que tem momentos que é cada si por si, né? É cada si por si. É cada um por um. Então, tem momentos assim que foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente
setembro, a gente está em julho. Eu ainda não tive um momento assim de respiro, de dizer, hoje a minha imunidade está ótima. Esse mês foi maravilhoso. Não tive. Não consigo. Você tem dias bons e dias ruins. Hoje eu estou com as minhas asas quebradas. O meu limite de esticar o braço é isso aqui, ó. Mas amanhã eu vou dar minha aula. Semana passada eram os braços e as articulações aqui. Então, assim, e o joelho. Então, foi parando o joelho, foi parando aqui. Bora ver se essa semana é a semana que o ombro melhora, né? Então, assim, só que assim, some uma dor, aparece outra, né? Então, assim, teve um período que foi, no final do ano, pro início do ano, eu questionei isso, né? E aí eu falava para meus filhos, eu tô cansada de ser forte, eu tô cansada de ter que aguentar, eu quero chorar. Aí, às vezes eu não conseguia chorar, né? Eu queria chorar e eu não queria. Chorei algumas vezes, mas às vezes eu queria ser, tipo, sabe, descarregar, botar tudo pra fora, me debulhar. E eu não conseguia, né? Então, assim, e aí a gente fica nessa sustentação de ser forte, de ser forte, de ser forte. Mesmo eu entendendo. Gente, eu tenho muita consciência que eu sou fraca, que é da minha humanidade. Mas a gente não consegue, o nosso corpo ele não consegue ter esse relaxamento, né? Então, assim, foi um período, né? Está sendo um período. Porque quando minha avó morreu, vou abrir um parêntese aqui, eu tive uma outra perspectiva de morte, né? Então, assim, eu olhei. Claro, a gente sabe que a morte ela faz parte da nossa vida. Né? Mas quando alguém muito próximo da gente, ou a gente se revolta, se rebela, ou a gente entende, né? Como minha avó já tinha 80 e poucos anos, eu digo, eu não ia virar uma pedra. Então, a forma de assimilar, aceitar, não é que não dói, dói, mas é diferente, é diferente. Então eu comecei a olhar isso pra mim também. Tem dias que eu falo pro meu marido que eu digo, eu acho que eu tô vivendo meus últimos dias. Ele diz, tu é doida? Eu digo, não, eu tô falando do que eu sinto do meu corpo. Gente, é muito ruim a gente depender de alguém pra ir numa drogaria. Assim, depender no sentido. Não é depender, porque eu não tenho problema de pedir, sabe, Kelly? Mas é tu perceber que o teu corpo não vai sozinho. É o básico, né? Fazer o básico, né? Tipo, um dia desse, eu arrisquei ir no shopping, fui ver um negócio do meu RG. Digo, não. Porque as meninas, né, da produção, elas são minhas bengalas, meu tudo, minha força, elas me acompanham em tudo, né? E aí eu falei, não, hoje eu vou tentar ir sozinha. Aí eu fui no parque, do parque eu fui, tipo, de uma loja para outra, eu ia me apoiando nas paredes. Parece que eu tô ok, mas o meu corpo ele não tá forte, ele não tá resistente. Né? E é por isso que eu insisto nas minhas aulas, porque se eu parar, pronto, eu só vou mais para trás. Então, você se perceber nessa situação, onde tu ir de uma loja para outra, ou tipo, se eu quiser ir daqui para o Divino, eu vou com medo, eu vou sozinha. Mas e se eu cair, se eu desmaiar, e se acontecer alguma coisa? Porque eu sinto que o meu organismo não é mais o mesmo, ele está bem debilitado. Então são momentos assim que a gente fica, caraca. E aí por isso que eu digo assim, eu acho que meus dias estão chegando. Meus últimos momentos. Então aproveite da minha companhia, tá, gente? Porque depois é só saudade. Estampa de camisa. Nem isso ela quer. Então eu acho que foi muito nesse momento, assim, de eu perceber que estava pesado demais, que eu precisava chorar, botar para fora. E eu não preciso carregar, né? Sim. Até porque, como eu falei, né? Eu não criei essa visibilidade Mulher Maravilha. Criou-se sobre mim, né? Então, por que eu tenho que sustentar? Por que eu tenho que ter essa responsabilidade de manter? Sim. Né? Então, assim, mas tem sido um ano bem, bem difícil. Tem sido momentos muito difíceis, né? Dia a dia. Às vezes eu nem gosto mais de falar. E aí, como é que tu tá? Cara, vai mudar em quê? E assim, é muito relativo. Hoje eu digo que eu não faço planos, né? A gente tinha o encontro que a gente faz mensal, e eu falei para as meninas assim, não sei, porque eu não sei como é que eu vou acordar nesse dia. A vida do lúdico é isso. Tu faz planos, mas tu sabe que aqueles planos eles podem ser mudados, porque
tu dormiu muito bem, mas tu não sabe como é que tu vai acordar. Assim. Então, às vezes tu tem um sono reparador, ok. Mas o teu corpo acorda com uma exaustão e tu não tem vontade de fazer nada. Né? Então eu falei para ele, não sei se eu vou, porque eu não sei como é que o meu organismo vai amanhecer nesse dia. Ela falou, né? gente, ela Vai ser o dia no México, mas eu digo, não, vou lá, vou. Eu Porque às desejo vezes dela, né, também. Não, e assim, às vezes a gente também precisa fazer esse esforço, porque senão a gente não sai, a gente não vive. Sim. Né? Senão a gente não faz muita coisa. Então eu acho que é muito isso, né? Eu acho que do último ano para cá, o Lucas tem sido um desafio muito grande na minha vida, né? Ele tem me provado de maneiras, assim, que eu sei que faz parte, né? E que eu olho assim e digo, tá, faz parte. Meu cabelo tá curto. Se vocês forem olhar, é porque eu fiz um procedimento. Meu cabelo tá caindo absurdamente. Bora dar uma melhorada nele para ver se ele... Já falaste, como todo isso. semana Tá lá. é, É porque tava... tá Eu muito, falei, muito cara, bem o cabelo ali. e assim, e a gente vai se adaptando. Por exemplo, odeio cebola, mas se falarem assim, olha, não precisa comer cebola para te ficar bem, eu vou comer cebola. Então a gente vai adaptando a nossa vida e se organizando, né? Mas o que eu ia falando mesmo? Não, pois é, desse desafio, né, que ele tem sido, que tem sido um desafio após o outro. E aí, eu sempre falo assim também, tá, gente? Porque eu já escutei assim, eu tomo remédio caseiro para não precisar tomar esse remédio. Eu tomo um monte de remédio. E os caseiros também, né? E os caseiros também, Isso que garrafadas vieram. e garrafadas. E assim, não é uma escolha. Eu não escolhi ter lúpus, né? O lúpus que me escolheu. Então eu sempre falo assim, se eu pudesse ter, tu quer uma gripe ou um lúpus? Eu ia escolher uma gripe, Com né? certeza. Então não é uma Não é uma coisa opção, né? não é uma coisa que eu escolhi. Eu não escolhi viver desse jeito, né? Então eu sempre penso assim, não escolhi estar aqui, como é que eu vou conviver com isso da melhor maneira possível? E aí eu vou me adaptando e eu vou, de acordo com o que vai acontecendo, eu vou entendendo o meu corpo, entendendo o meu organismo e vivendo um dia de cada vez. E eu sou muito grata. Eu tenho, assim, amigos que se preocupam comigo, né? E eu sou muito grata por isso, mas, como eu falo, a minha rede de apoio dentro de casa, assim, eles são incríveis. Se você pegar a minha dor, né, eu tenho certeza que eles pegariam, né? Até os novatos, né, Juliana? Carregam isso comigo, se preocupam Até quem comigo. chegou, né? Quem tá que chegando. Aham. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Tchau, Beijo, beijo, tchau, obrigada.